hoje nós vamos abrir em Zacarias, capítulo 5, a partir do versículo 1. Então acontece algo muito interessante aqui, que é uma profecia, tá bom? E o Eterno ele me mostrou coisas muito interessantes, eu confesso. E eu quero compartilhar com você, para que isso seja bênção e mantenha seus olhos abertos ao que está acontecendo ultimamente. Então no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: Levantei outra vez meus olhos e vi um rolo de pergaminho que flutuava no ar. E ele me perguntou: que vês? E respondi: vejo um pergaminho que flutua no ar, tem 20 cúbitos de comprimento, por 10 de largura. Então me disse: esta é a praga que será aplicada em toda a face da terra. Então veja o que ele diz: em toda a face da terra. Porque quem roubar será afastado para um lado, como o rolo flutua. E quem jurar em falso será afastado para o outro lado. Eu o faço flutuar, diz o Eterno dos Exércitos. E a praga penetrará na casa do ladrão e na casa daquele que jurar em falso por meu nome. Ela permanecerá em sua residência e a consumirá por inteiro, com seu madeiramento e sua alvenaria. Então, primeiramente, quero separar as palavras-chave. Depois vamos para a parte israelita. Então, veja o que ele diz aqui: sobre toda a face da terra. Veja que também é dito o quê? Porque quem roubar será afastado para um lado, como o rolo flutua, e quem jurar em falso será afastado para o outro lado. Então analise que ele também dá uma dica muito importante aqui, de separação. De separação. E ele fala o quê? De quem rouba e quem jura em falso, em nome de Deus. Analise que nos primeiros versículos é dito que sobre toda a terra. Então, ele dá uma dica preciosa aqui também, primeiramente, antes de chegarmos no endereço israelita. O Evangelho não era conhecido, o assunto da Torá de Deus não era conhecido às regiões das nações no tempo de Yeshua. Ainda não era, né? Então só tem um tempo que a palavra de Deus, ou o nome de Deus é conhecido, entre aspas, assim, em geral, que é nos tempos modernos. Você vai ter que concordar com isso. Então veja que ele fala sobre toda a terra. Então, contra aqueles que enganam e roubam, né? Usando o nome de Deus. Jurar por falso em meu nome. Então, o que é interessante, esse aspecto de falsa liderança que já aborda aqui? Jurar em falso em nome de Deus. Você sabe que, por exemplo, no mundo israelita, eles temiam muito o medo do uso do nome sagrado de Deus, porque os gentios poderiam o quê? As nações poderiam usar de forma o quê? Vã. E isso se diz por quê? Porque há falta de conhecimento de Deus nas nações. Claro, porque Israel era o quê? Israel era detentor do ensino da Torá. Mesmo que Yeshua naquela época, ele, de fato ele combateu, né, devido a algumas falsidades, como disse que o pecado jazia na terra, de fato isso a gente não pode ir contra, se a palavra do Eterno ela fala, né, então Jesus foi a luz que raiou já naquele tempo, né, no tempo da plenitude dos tempos. Então, mesmo assim, a gente sabe que, culturalmente falando, é a terra de Israel, essa é a origem da Bíblia, da palavra. Então, quando as pessoas juram falso é porque elas não têm um conhecimento específico da palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja em si, as pessoas, as regiões que usavam o título de Deus, muitas das vezes você vai ver o quê? Perca de identidade. Por isso que se diz que tem o quê? A apostasia nos últimos dias seriam em grande escala, global. Por quê? Porque o nome de Deus já estaria nas nações, né? Mas sendo usado o quê? De forma falsa, vã. Porque há uma falta de identidade da igreja ao tempo dos apóstolos, que tem o quê? A origem israelita. Claro, é sempre necessário frisar o quê? Você vê que o apóstolo Paulo, entre aspas,
muito bem estudados, eles separaram assuntos específicos para as nações, né? Que era o foco, né, principal para as nações combaterem, que é a idolatria, fornicação, coisas que de fato são detestáveis diante de Deus. Então ele esclarece e ele expõe pilares importantes para as nações, de fato. Mas você vê aqui em Zacarias que ele fala sobre o tempo do fim. Porque é onde o que? O Evangelho, a palavra de Deus, já está entre as nações. Só que agora com isso tem o que? As apostasias do fim dos tempos. E eu quero mostrar algo interessante rapidamente no versículo 4, que ele diz o seguinte em hebraico. Ele fala o que? Hotzetia Neum Adonai Tsevaot Uva El Beit, ou seja, na casa do Haganav. Haganav é o que? De quem rouba. Será afastado. Então ele fala Haganav. Haganav é aquele que de roubar. Ve El Beit, e na casa do Hanishba Bishmi Lachaker. Lachaker, quando você vê aqui, por exemplo, ele fala já em que? Do falso. Daquele que jurar em falso. Tá bom? Daí a palavra o que? É Nishba. Você vê Hanishba Bishmi Lachaker. Agora deixa eu explicar uma coisa rapidamente. Já é dito e sempre conhecido que a raiz da palavra shekel, na palavra que falso, dinheiro, shekel. Você vê que até os dias de Israel de hoje você tem esse nome, tá bom? Shekel, dinheiro, mas aqui é determinado na raiz da palavra como falso. E isso você vai ver atestado até por arqueologia de Israel, tá? Que já chamam até, fizeram até um conteúdo com relação a isso, né? Por que o nome da raiz de falso vem de shekel, de dinheiro, né? E daí você vê, por exemplo, quando Jesus ele fala de a César o que é de César, ou seja, dá o falso, o dinheiro ao que é pertencente ao mundo, né? Uma analogia, por exemplo, uma ideia muito forte, né, da Torá. Mas eu quero lhe mostrar justamente isso. Dinheiro, falso, quando Deus usa aqui. Está atrelado com a falsidade no fim dos tempos. E o que lembra também, rapidamente, Yeshua ele foi vendido, né, entre aspas, e foi entregue a preço de moedas. Por quem? Por um dos que se intitulavam discípulos dele na época. E você vê que o nome era o quê? Judá. Não é somente Judas. Ao pé da letra o nome é Judá. Yehudá, daí vem o nome Yehudá, e você vê o quê? A sigla, o tetragrama de Deus, no nome daquele que entregou um inocente, entregou a Jesus. Para você entender que Deus estava no controle das coisas ali. Mas vamos focar aqui, nisso aqui. Então veja que profundidade a gente está chegando aqui sobre esse assunto. Por isso que essa profecia aqui, ela diz respeito ao fim dos dias, desses tempos que nós vivemos. E aprofundando esse caso aqui de falsidade, no nome de Deus, você vê o quê? Que os líderes eles estão praticamente o quê? Vendendo os inocentes, né? Daí porque as pessoas foram arrebatadas, as que se purificavam nesses tempos foram arrebatadas, e as que seguiam as falsas lideranças ficaram e perseguiram essas falsas lideranças, porque elas não pregaram a verdade para elas, né? E veja que interessante, as pessoas vão perseguir as lideranças que elas seguiam na terra, achando que estavam certas. Só que o que acontece? As pessoas querem seguir muito aquilo que apraz a elas. Então tome cuidado com isso, com essa pregação do mundo. Faça comparações com a palavra de Deus, tá bom? Para você ter cuidado do que você está seguindo nessa terra. Porque estão praticamente vendendo os inocentes. Como diz aqui a raiz da palavra, e eu expliquei a situação de Judas. Quando ele vendeu o quê? Ao Messias, ao próprio Filho de Deus. Então tome cuidado com isso, tá bom? E medite sobre essa situação nos dias de hoje.